Bom dia a todos, joia? Estou com saudade de vocês. Dando continuidade ao nosso conteúdo, lembrem que nossas aulas foram passadas agora via online, né, pela plataforma. Espero que depois desses problemas, problema mundial, a gente possa já estar junto o quanto antes. Bom, hoje nós vamos falar sobre como nós tínhamos continuado no nosso cronograma. O nosso cronograma era a infecções de vias urinárias. Hoje eu vou falar sobre uns tópicos simples, sobre uma patologia que ela é muito frequente no âmbito tanto ambulatorial como no pronto atendimento. Vocês vão encontrar com muita frequência. E posterior a isso, vamos falar sobre tratamento, vamos deixar para falar sobre tratamento, métodos. Quando um tratamento não pode, é recorrente, ele não tem uma alta eficácia, nós vamos conversar em aula ao vivo para poder fixar melhor. Então hoje vai ser uma aula orientativa que vocês vão usar o livro, né? Lembra que o nosso livro de casa é o Smith também, com a ajuda do Campbell. Quero que vocês se orientem e deem uma lida na nossa aula, junto com o livro, que posterior a voltar às aulas, eu vou refazê-la durante a aula, novamente, já vocês com a teoria, ok? Então vamos começar. É uma aula bem curtinha, então por definição, como nós vamos conversar sobre a infecção urinária? Então o que é uma infecção urinária? Ô, doutor Vitor, o que é? Vamos lá, vamos conversar. Então, por definição, a nossa resposta vai ser o quê? Uma resposta que ela vai ser uma resposta inflamatória ou a presença de patógenos no trato urinário, ok? Esses patógenos do trato urinário geralmente são bactérias e algum outro agente infeccioso, menos frequente, fungos ou vírus, ok? Então, vamos lá. Nossa infecção do trato urinário, nós vamos ter duas entidades. Duas entidades que elas vão poder apresentar como uma apresentação sintomática. Quando nós falamos do paciente sintomático, ele apresenta sintomas, por exemplo, o que pode ser? Dores, febres, calafrios, aquela dor que se irradia, ou pode apresentar alguns sinais. Que sinais podem ser apresentados? Por exemplo, uma dissúria. Lembra que era dissúria? Dissúria era aquele ardor. Ou pode apresentar aquela piúria. O que era piúria, gente? Piúria era pus no sangue, ok? Ou ele pode ser assintomático, aquele paciente meio anciano, de uma terceira idade meio elevada, ok? Que pode estar com um catéter vesical já a larga data, ok? Então, aqueles pacientes que não apresentam sintomas, sem presença de febre, sem presença de escalofrios, sem presença de dores, entendeu? Então, esses vão ser os dois grandes grupos de pacientes que nós vamos trabalhar. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, qual vai ser a definição exata? A definição exata para infecção de vias urinárias, ou como no Brasil, infecção do trato urinário, é a presença de patógenos na via urinária, ok? Bom, vamos lá. Então, vocês têm que conhecer alguns conceitos. Conceitos, como sempre eu falo para vocês, são muito importantes. Conceito, por exemplo, o que é uma bacteriúria? Bacteriúria, pelo nome já diz. Bacteriúria, presença de bactérias aonde? Na urina, ok? Em condições normais. Bom, então a gente vai definir que uma bacteriúria significativa, ela vai ser quando a gente tem 100 unidades de French por mililitro de número de patógenos numa amostra de urina. Nós vamos falar aqui 100 mil células de bactérias estão presentes por campo, ok? Em uma urina, ok? Beleza? Então, outra entidade que vocês já sabem é a piúria. Piúria representa o quê? Presença de pus. Só que de uma forma, em conceito, nós vamos falar que ela
é a presença de 10 leucócitos, ok? Por campo por milímetro cúbico, ok? Então, essas entidades, esses conceitos, eu quero que vocês trabalhem bastante no livro. Vamos lá. Outros conceitos para a gente poder entrar na infecção de vias urinárias a bactéria, ela pode ser tanto assintomática como ela pode ser sintomática. A bactéria já assintomática, que ela vai ser presença de 100 mil unidades frente de urina, só que com ausência de sintomas. Ela vai apresentar aquela bactéria, ela vai ter presença de patógenos dentro da urina, só que o que vai acontecer? Ela não vai ter a presença de sintomas, sem febre, sem escalofrios, sem dores. Ok, já uma bactéria sintomática, ela vai ter a identificação da bactéria em urina, já numa amostra médica, uma amostra de urina, só que ela vai estar apresentando um síndrome miccional. Agora, outro conceito que eu quero que vocês lembrem. O que é um síndrome miccional? O síndrome miccional, ele vai ser um conjunto de o quê? Conjunto de sintomas relacionados por o quem? O paciente. Ok? Bom, já outros conceitos. Então a gente vai ter, vamos definir as infecções de vias urinárias ou infecção do trato urinário, tanto como complicada como não complicada. A complicada, ela vai se associar, por exemplo, a fatores que vão aumentar aquele ingresso de bactérias, ok? E reduzem a eficácia do tratamento. Então, nas infecções de vias urinárias complicadas, nós vamos ter uma grande probabilidade, ok? Em que casos? Pacientes com infecções recorrentes, ok? Pacientes com, por exemplo, como fala recorrente, doutor? O que é recorrente, doutor? Recorrente é quando o paciente ele realiza aquele tratamento, ok? Só que posterior, antes das 3 semanas, volta os mesmos sintomas, beleza? Então vamos lá. Outro tipo de conceito que eu quero que vocês entendam, o que é uma infecção de vias urinárias não complicada. Ela se aplica à infecção que afeta um paciente são pelas vias urinárias normais, desde o ponto de vista estrutural e funcional. Por exemplo, doutor, vamos lá, doutor, eu fui fazer um controle específico e fui realizar uma ecografia abdominal e na ecografia me veio uma simples conclusão de uma hidronefrose. Só que, doutor, eu não estou apresentando nenhum sintoma. Hidronefrose apresenta com dor, com dissúria, com escalofrios, às vezes náuseas, vômitos. Então, por definição, paciente com infecção de vias urinárias não complicadas é aquele paciente que ele tem uma infecção, ok? Tem uma infecção, só que aquele paciente é são e ele não apresenta sintomas, ok? Só que ele tem uma anormalidade na vida estrutural e funcional renal. Bom, então outros conceitos que eu quero que vocês levem para casa, tanto primo-infecção, recorrência e reinfecção. Então eu quero que vocês diferem e lembrem quando eu falo que é muito importante para vocês, lembrem que a primo-infecção é quando você tem o primeiro caso, o primeiro experimento. Recorrência, nós falamos que posterior àquela redução exitosa, um tratamento da infecção, aquele micro-organismo, aquela bactéria, por exemplo, ela aparece até 3 semanas posterior ao término do tratamento. Já uma reinfecção, ela vai ser a aparição, ok, de uma nova infecção ou outro germe depois de 7 a 10 dias de um tratamento de uma infecção de vias urinárias, beleza? Vamos lá. Então, nós vamos ter vias também de tratamento. Essas vias de tratamento, a mais frequente de todas, ela é ascendente. Por que eu falo que é a mais frequente? Nós vamos ter tanto ascendente, como hemática, como linfática.
A ascendente, ela está muito associada à má higiene. Lembrem que a promiscuidade, para a gente vamos conversar um pouco mais, a promiscuidade, você ter vários parceiros, relações sexuais sem proteção, ela leva a uma predisposição a ter uma infecção de vias urinárias, ok? Bom, em que caso? Por exemplo, nas mulheres são mais suscetíveis porque o uréter ele é muito mais curto que o do homem, é uma alteração anatômica. Bom, a hemática ela já é um pouco comum, só que ela se observa sempre em pacientes que já são pacientes encamados, entendeu? Que já são pacientes de larga data, larga internação, provavelmente pacientes que descem da unidade de terapia intensiva, que eles já estão presença de um problema já adjacente, por exemplo, um câncer de bexiga ou um câncer de pulmão, ok? Um câncer de próstata, tá bom? E por via linfática também, essa transmissão ela pode ser direta até por órgãos que estão perto, que são adjacentes, ok? Mas são um pouco casual. Via linfática, podemos, um exemplo, por exemplo, a tuberculose urinária. Bom, micro-organismos. A maioria das infecções urinárias, elas são produzidas por anaeróbios. Geralmente são gram negativos. O E. coli é a causa mais comum de infecção urinária. 85%, perdão que aqui está errado, tá? No livro de vocês, ela fala que o Escherichia coli, ele está uma presença de 85% na causa presente nas infecções do trato urinário, ok? E 50% das infecções são intra-hospitalares. Bom, então vamos classificar. Vamos começar as classificações, doutor? Lembra? Eu me classifico dessa tal forma. Então vamos classificar numa infecção do trato urinário assintomática, uma sintomática. A assintomática, ela vai gerar uma sintomática a um certo ponto, ok? Sempre que você tiver uma infecção do trato urinário, uma hora ou outra ela vai chegar e vai virar uma infecção do trato urinário sintomática. Bom, então nós vamos dividir ela tanto pela localização anatômica, se ela pode ser alta ou ela só pode ser baixa, se ela pode ser recorrente. Quando eu falo recorrente, isso, o que você está acabando de pensar na sua casa. Recorrente, o doutor acabou de falar. O que era? Recorrência era até 3 meses e reinfecção era 7 a 10 dias. Muito bem, vamos lá. Então, a nossa infecção do trato urinário, como que vai ser? Dentro da classificação, nós vamos classificar também não complicada como complicada, ok? Complicada você vai ver anomalias tanto estruturais como funcionais e ela vai ser produzida por, sempre, micro-organismos que são multiresistentes. Hoje, em dia, é muito frequente. Por quê? Lembra daquela aula? Oi, doutor. É o seguinte, vamos lá. Eu tô com aquele ardor, aquela dissúria, mas a minha avó tem um remédio muito bom. Lembrem disso. Meu filho, toma esse remedinho. E o que acontece? Ele não faz uma correta abordagem no tratamento e começa a ter as multiresistências nos laboratórios, ok? Então, vamos lá. Continuando. Dentre os fatores de risco, são vários. Só que vamos dividir entre mulheres e homens. Por favor, estudem isso. Lembrem quando eu falo, cai na prova, cai na prova. Em mulheres, gestantes, relações sexuais, ok? Principalmente sem proteção, entre ambos. Relações sexuais entre ambos, entre o homem e a mulher. A mulher é um pouco mais suscetível. Por quê? Porque ela tem uma alteração anatômica, que o uréter ele é um pouco mais curto que o homem. Bom, já a mulher ela tem um uso de espermicidas ou métodos de barreira, que são os diafragmas,
uma infecção do trato urinário prévio. As mulheres têm uma alta incidência em tanto infecções de recorrência como reinfecção, ok? Incontinência urinária, uso de estrógenos, ok? Enfermidade neurológica e diabetes. Diabetes, ela abrange tanto no sexo masculino como no sexo feminino, ok? Nos homens, está muito relacionado à idade. Quanto maior a 50 anos, olha o que eu estou falando para vocês, maior a 50 anos, você tem uma alta probabilidade de começar a ter infecções urinárias a repetições. Por quê? A maior a 50 anos, a sua glândula prostática, ela começa a se hipertrofiar. Então, quando ela ocorre a hipertrófia daquela próstata, o que vocês vão achar? O que vocês vão lembrar? Ocorreu a hipertrófia prostática, então naquele momento, o que acontece? Isso, o que vocês estão pensando agora nesse momento, ocorre uma diminuição do lúmen do uréter, ok? Então ocorre uma diminuição do fluxo de urina. Então, quando ocorre uma diminuição do fluxo de urina, ocorre o quê? Começa a proliferação de germes. Isso, doutor, que top. Vamos lá, então. Outro caso que acontece muito é o prepúcio em pacientes jovens, pacientes, principalmente crianças pequenas, ok? Homossexualidade, está relacionada? Sim, está relacionada a ocorrer relações sexuais sem proteção, principalmente. Bom, imunossupressão, pacientes que têm uma imunossupressão, por exemplo, pacientes com HIV, pacientes enfisematosos, pacientes com diabetes. Bom, e também outro fator que são as relações sexuais com mulheres que têm uma sujeição já de infecções urinárias recorrentes, ok? Então vamos lá. Classificamos. Bom, entre a epidemiologia, vamos dividir ela em bactériura tanto infantil como adulto e anciãos. Vocês podem ver que na bactériura infantil, ela vai estar relacionada em lactantes muito baixo, entre 1 e 2%. É a mais habitual nos pacientes homens durante os 3 primeiros meses. E na região mais pré-escolar, é mais frequente em meninas, ok? Vamos lá. A bacteriúria já em adultos, ela apresenta uma bacteriúria assintomática mais frequente em mulheres. De 40% a 50% em mulheres, elas vão ter uma infecção do trato urinário, ok? Sintomática, em algum momento da vida. Geralmente, no homem, é um caso até os seus 50 anos, dependendo que você não tenha algum fator de risco, ok? Beleza? Então se cuide. Vamos lá. Os homens homossexuais têm um grupo de fator de risco, como sempre. Bom, bactériúria em anciãos, ela tem uma relação em 10% em homens e 20% em mulheres. Isso nós estamos falando em pacientes maiores de 65 anos, ok? E a bacteriúria, ela sempre vai aumentar com ambos os sexos com o avanço da idade, ok? Então, eu quero que vocês peguem bem esse fluxograma. Então, se você tem uma suspeita de infecção do trato urinário, requer o início de tratamento. De que forma? Vamos lá. Primeiro, você vai tomar uma amostra de urina. Se aquela amostra de urina, tanto pelo catéter ou pelo choro, vier positivo, o urocultivo veio positivo, você tem que fazer o tratamento de 7 a 14 dias, ok? Bom, se não vier aquele tratamento, procurar o quê? Um tratamento diferencial. Então, vamos buscar outras causas, beleza, doutor? Vamos lá. Então, vamos lá. Segundo a localização anatômica,
das vias urinárias, nós também podemos dividir em infecções alta e baixa. E na alta, nós vamos estar presente quem? Pielonefrites, abscesso renal, baixa, cistite, uretrites. Bom, vamos parar aí. Hoje eu vou falar só sobre pielonefrite, um pantalhaço bem simples, e vou deixar para a próxima aula em falar todas as entidades, ok? Bom, vamos lá. Pielonefrites altas. O que vai acontecer? A pielonefrite ela ocorre uma inflamação dos rins e da pelve renal, resultado de uma infecção urinária, já geralmente ascendente, larga data. É a causa mais frequente de bacteremia e sepsis, principalmente em quem? Em anciãos. Pacientes que lembram que pacientes de terceira idade com infecção do trato urinário são muito importantes, ok? Bom, nós podemos classificar ela em aguda, subaguda, crônica e prolongada. Nós vamos falar sobre duas entidades principais, entre aguda e crônica hoje, ok? Bom, aguda ela vai ser uma inflamação aguda, nível súbito, ela vai ter uma inflamação supurativa, ok? Que ela vai ser focal dentro do glomérulo, ok? Dentro dos cálices. Ela pode ocorrer uma necrose tubular, ok? E ela vai presença do quê? De cilindros de neutrófilos intratubulares. De que forma, doutor? Então vocês podem ver na imagem da direita uma pielonefrite forma aguda, onde ela vai apresentar suas entidades de neutrófilos intratubulares, ok? E a diferença de uma crônica, ela já tem uma alteração da corteza medular, ok? Bom, então o quadro clínico da aguda, ela vai ser sempre uma dor no flanco, na fossa renal, ok? Uma febrícula, perdão por colocar febre, uma febrícula entre 37,5 e 37,8, só que ela é acompanhada com escalofrios, sempre acompanhada com uma dissúria, polaquiúria. O que era polaquiúria? O que era polaquiúria? Lembra lá, gente? Polaquiúria era a diminuição da quantidade e aumento da repetição. Tenesmo vesical, piúria. A piúria, você vai ver que na presença da piúria, você vai ter cilindros de pus na urina. Bom, bacteriúria com duração de maior a 2 semanas, ok? Já no paciente de terceira idade, aquele mais ancião, pode causar um síndrome convulsional, mal-estar general e dor abdominal. Então vocês podem ver que uma simples pielonefrite ela pode levar a sérias complicações. Bom, então já que a gente classificou lá em não complicada e complicada, então a não complicada, que ela vai ser aquele processo que ocorre em pacientes sem alteração anatômica e sem alteração da funcionalidade do trato urinário. Já a complicada, ela pode tanto ter alteração estrutural como alteração funcional também. Então, essas alterações funcionais, elas podem ser causadas por várias entidades. Por exemplo, litiases, formações congênitas, quistes, neoplasias, estenoses, catéteres ureterais. E também vamos incluir algumas patologias funcionais, principalmente a diabetes. Segunda entidade, insuficiência renal crônica, ok? Essas duas entidades vocês não podem errar na prova, beleza? Neurotopenia, transplante, gestante, idade avançada e antecedentes de imunossupressão. Bom, diagnóstico do paciente é clínico. O paciente está sempre, a clínica é soberana perante a qualquer exame complementar. A clínica do paciente, ela vai apresentar aquela dor, dissúria, o que mais? Escalofrios, beleza? Aquela dissúria pode apresentar uma piúria, beleza? Piúria vai apresentar gramos de pus, beleza? Vamos lá. Só que o início é brusco. Vamos lá. Dentro da análise de sangue, você vai ver aquele hemograma. Lembra que o nosso hemograma vai estar presente em uma forma leucocitária, leucócitos elevado,
E a prova da função renal, ela pode estar alterada, por exemplo, nossa ureia e creatinina. Ureia e creatinina, em que caso nós vamos ter alterado? Tanto na insuficiência crônica como na insuficiência renal aguda, ok? No sedimento de urina, principalmente no sedimento, você vai ver vários leucócitos em vários campos, principalmente você vai ver de 2 a 3 cruzes maior na presença. Radiografia de abdômen, vamos pedir uma radiografia de abdômen? Claro, vamos descartar uma litiase, mas hoje é um processo invasivo. Então, qual o exame dele você vai pedir? Desde então, uma ecografia renal simples, fácil, boa, acessível, ok? Bom, podemos fazer uma pielografia intravenosa? Podemos, mas é um método invasivo. Bom, então vamos referir que nosso diagnóstico vai ser a clínica com a ajuda de exames complementares. O exame complementar, ele não pode faltar um hemograma, provas da função renal, por exemplo, ureia e creatinina, e da função hepática, um hepatograma simples, beleza? Por que o hepatograma simples? Porque não podemos descartar, lembrem, uma alteração no hepatocito, uma tuberculose, por exemplo. Bom, já no sedimento de urina, na urina simples, a presença tanto de biúria como bacteriúria. Você vai ver que lá na densidade, a densidade pode estar aumentada, concentração aumentada, pH aumentado, presença de traços leucocitários, presença de células epiteliais abundantes, ok? Bom, e sempre confirmar com um hemocultivo. O hemocultivo tem que vir acompanhado, é um processo evolutivo, então é sistematizado. Nunca esqueçam do hemocultivo. O hemocultivo, o que ele vai dar? O germe aislado, ok? Específico. Qual era o principal? Não lembra? Ah, vão lembrar. Lembra? Escherichia coli, até 85% dos casos. Vamos lá. Ah, eu posso realizar uma tomografia de abdômen? Podem. Ah, o que nós vamos ver? Alteração da corteza. Nós vamos ter toda a estrutura, corteza medular, túbulos, ok? Bom, muito recomendado já numa pielonefrite crônica. Bom, então o tratamento, ele vai definir sempre no tratamento numa pielonefrite não complicada em pacientes hospitalizados. Geralmente nós usamos antibióticos da família da quinolona, por exemplo. Fluoroquinolona, por exemplo, ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino. Hoje no Brasil é muito utilizado o levofloxacino, muito bem aceito. Geralmente de 750 miligramas, um comprimido por dia, por 7 dias, muito aceito. Ele não tem muita taxa de efeitos colaterais, ok? E um tratamento alternativo também pode ser realizado tanto com amoxiclavulanato, um comprimido a cada 12 horas por 14 dias, como também o sulfatrimetropin, ok? De 160 por 800 miligramas, um comprimido a cada 12 também por 14 dias. Bom, já no paciente de pielonefrite aguda, só que no ambiente hospitalizado, um paciente com pielonefrite aguda num ambiente hospitalizado, você vai ter que associar uma quinolona com uma cefalosporina. Pode ser uma cefalosporina de terceira geração? Pode, doutor. Beleza, então você pode associar uma quinolona, tanto, por exemplo, uma levofloxacina, ela é intravenosa, frasco, uma cada 24, ou uma ciprofloxacina de 400 cada 12, junto com uma ceftriaxona de 1 até 2 gramas a cada 24 horas, mais um tratamento de 14 dias. Dentre outros, tem vários tratamentos alternativos que nós vamos trabalhar dentro de aula, ok? Dentro da aula. Bom, mas eu quero que vocês já leiam para vocês terem uma ideia. Bom, pielonefrite crônica, ela já é um estado um pouco mais grave, da forma aguda, tá? Ou porque ela ocorre já maior formações
que ela impedem aquele vaziado anormal dos túbulos renais, ok? E dos túbulos colectores. É mais frequente você diagnosticar em crianças, ok? As complicações e danos, ocorre muita complicação dentro dos túbulos renais e progressa sempre a uma insuficiência renal crônica, ok? A pielonefrite, ela é muito suscetível ao paciente, ele vai ter uma insuficiência renal crônica se você não tratar ele. Caso evolui, uma sepsis e óbito do paciente. Vamos lá. O quadro clínico já é um quadro clínico muito mais evolutivo, que vocês podem ver que o paciente ele vai estar no mal-estar geral já, entendeu? Ele inapetência, é o paciente que não vai comer, o paciente ele já vai estar desidratado, o paciente vai estar apresentando uma temperatura elevadíssima de 39 a 40 graus, isso maior a 2 dias. Lembrem que o escalofrio ele sempre vai estar acompanhado, vai estar presente daquela dor fossa lombar direita, que ela pode ser unilateral ou bilateral. Lembrem disso, quando ela for unilateral, revejam o seu diagnóstico. Ela pode ser uma pielonefrite aguda. Já quando for bilateral, muito suscetível a pielonefrite crônica, ok? Bom, pode vir acompanhada náuseas e vômitos? Pode, o paciente está vindo desidratado. Dissúria? Sim. Polaquiúria? Só que na pielonefrite crônica, ela vai vir acompanhada do quê? De uma grande hematúria. Bom, dentro dos diagnósticos nós vamos ver as ecografias. As ecografias nós vamos ver alterações da corteza, como alterações dos cálices e tubulares, ok? Você pode ver que há uma irregularidade na anatomia do órgão, ok? Diferente da aguda, que você pode ver só um espessamento ou uma inflamação da corteza externa. Bom, acho que isso é tudo hoje. Muito obrigado e a gente se vê daqui uns dias.